E eu queria apresentar o tema que nós vamos estar ministrando nesses dias. Está aí, os planos de Deus, baseado em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Veja bem, nós trabalhamos no mês de junho sobre a questão da espiritualidade saudável. No mês de agosto nós falamos sobre ser emocionalmente saudável. E agora, nesse mês de setembro, nós vamos trabalhar sobre a questão de termos uma missionalidade saudável. O que é isso? Quando nós falamos de missionalidade, o que nós queremos falar com isso? Estamos falando sobre os planos, sobre os pensamentos, sobre os desígnios de Deus, né, a respeito do homem, mas também a respeito da implantação do reino de Deus aqui na terra. E isso é muito importante para que nós consigamos ser saudáveis naquilo que nós fazemos. Não adianta nada você ter uma espiritualidade saudável e você ser doente, enfermo nas suas emoções. E vice-versa. Você tem as suas emoções talvez em ordem, mas você está fraco espiritualmente. Ou você não conhece a sua missão, você não conhece aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus quer fazer com a sua vida. E se isso não for ponderado, se a gente não pensar sobre esses assuntos, a gente começa a dar voltas na vida e a gente não consegue chegar ao objetivo que é desejável. Eu sempre repito esse verso porque é um verso que marcou o meu coração, a minha vida. Quando você tiver a oportunidade, quando entrar na igreja, você vai ver esse verso escrito ali. Foi o que o Senhor Jesus, quando orava, na oração que nós chamamos de oração sacerdotal, ele orando ao Pai, ele diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. As obras de Deus, aquilo que Deus confiou para que a gente faça é muito importante. A gente não pode virar as costas para uma realidade tão importante. Eu queria que nós juntos pudéssemos meditar nisso. O texto que nós vamos servir como base da nossa ministração está lá em Jeremias. Eu vou ler a partir do versículo 10. Tá? Eu queria que você acompanhasse comigo. Vamos ler do 10 até o versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Fala com o seu irmão, boa palavra. Tornando-os a trazer-vos para este lugar. Está falando de Judá. 11 diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos ou os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 12, então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Feche os teus olhos, eu quero orar pela sua vida, pedir ao Senhor que possa abrir o nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que está no coração do nosso Deus nesse momento, onde a palavra do Senhor é ministrada. Quando a palavra de Deus é ministrada, com certeza muitos se levantam contra a palavra de Deus e todo o desígnio do Senhor. Mas nesse momento nós vamos repreender toda a ação das trevas e nós vamos declarar que as mentes estão cativas à palavra de Deus, aquilo que Deus vai fazer nessa noite no nosso meio. Eu creio nisso. Você crê? Feche os teus olhos. Pai amado, nós te adoramos. Nós cremos na tua palavra e nós cremos nos desígnios do teu coração. Nós nos submetemos à autoridade da tua palavra nesse momento e pedimos que o Senhor possa falar conosco,
e que todo impedimento, seja da nossa alma, seja dos nossos pensamentos, seja do ambiente ou da atmosfera, que caia por terra, e que esse ambiente, aquelas pessoas que nos assistem pela internet, Senhor, que seja propício para que possam receber, entender e andar segundo a Tua palavra. Nós nos submetemos à autoridade da mesma e pedimos, Senhor, mais uma vez, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Quem diz amém? Então, deixa eu explicar para vocês o que estava acontecendo aqui. Nós sabemos que o Senhor levanta Abraão, Ele levanta Abraão para que pudesse ser o patriarca de uma nação. E ele vai e começa a trabalhar os seus planos, ele levanta o seu povo, liberta, cuida, preserva o seu povo. E a gente vê no decorrer da história, mesmo Deus cuidando, mesmo Deus protegendo, o povo com uma tendência muito forte a se desviar do caminho, mudar o caminho, mudar a direção que Deus tinha colocado para que eles pudessem seguir. E nesse texto trata de uma carta de Jeremias, o profeta, para os exilados, que estavam na Babilônia, exilados que vieram de Judá. Quem escreve a carta é o profeta Jeremias, mas o autor da carta é o próprio Deus. Interessante isso, o punho, de Jeremias foi usado para escrever, mas quem de fato manda o recado, quem manda a palavra é o próprio Deus. E aí, o que aconteceu? O reino da Babilônia vem e retira, eles tomam Judá, eles colocam um vassalo, uma pessoa ali que era agora o governador, que estava ali porque o rei da Babilônia assim tinha feito, e eles arrancam, tiram os cativos, eles vão e pegam primeiramente os nobres, aquelas pessoas que tinham maior habilidade, e levam para a Babilônia. E isso era uma estratégia, para quê? Para que pudesse fortalecer a Babilônia e pudesse também enfraquecer a Judá. Passado determinado tempo, começa a acontecer ali uma conversa entre o povo, aqueles que eram cativos, também os profetas, as autoridades daquele povo que tinha sido levado, exilado, e eles diziam entre eles que esse cativeiro ia durar pouco tempo, que Deus estava fazendo algo e Deus ia tirá-los dali, Deus ia quebrar o jugo que estava sobre eles, que era o jugo babilônico, e que eles iam sair. E levanta-se em Jerusalém um profeta chamado Ananias e disse: em 2 anos, Deus vai tirar esse nosso povo do cativeiro. Deus vai arrancar o nosso povo daquele lugar. E aí vem o profeta Jeremias e confronta fortemente esse homem. E Deus agora direciona Jeremias para mandar uma carta, explicando o que iria acontecer. E o conteúdo da carta, eu queria que vocês pudessem entender aqui, para a gente pegar esse contexto. Ele diz o seguinte, vai, vocês que estão no cativeiro, e começa agora a viver as suas vidas como vocês têm que viver. É importante que nós somos imigrantes nessa nação. E aí está um dilema em vários corações, eu sei disso. As pessoas não sabem se ficam aqui, as pessoas não sabem se voltam para o Brasil, as pessoas não sabem, simplesmente elas não sabem. Elas ficam pensando e às vezes ficam ansiosas, se a coisa piorar aqui eu vou para o Brasil, e se aí a coisa piora no Brasil, volta para a América, e a gente vê essa inconstância. Por quê? Porque não entenderam. E aí, estava mais ou menos acontecendo isso aqui com esse povo. Eram exilados e queriam voltar, e começa a surgir ali uma conversa que Deus ia quebrar o jugo da Babilônia, ia trazer o povo de volta. O Senhor manda uma carta e fala assim: vivam na terra, habitem na terra. Versículo 5, ele fala assim: vocês vão prosperar nesse lugar. É isso que vocês têm que fazer. Aí ele continua e fala assim, não somente isso, mas vocês vão multiplicar nesse lugar. Eu quero que vocês multipliquem, que vocês não diminuam, pelo contrário, que vocês aumentem. E o Senhor continua a carta e diz no versículo 7, eu quero que vocês procurem a paz da cidade que eu vos enviei. Quem enviou? Deus.
Quem enviou foi Deus que permitiu que aquilo acontecesse. E ele vai e continua, fala assim, ó, vocês vão orar por essa cidade, porque se essa cidade prosperar, vocês também vão prosperar. Interessante isso, né? Porque o que a gente às vezes tem ouvido e visto, são pessoas a amaldiçoar o lugar que o Senhor permitiu que vocês chegassem. Eu já vi, não foi uma vez nem duas, mas muitas vezes, pessoas falando mal desse lugar, falando mal dessa nação. O Senhor vem com um discurso completamente contrário, ele fala assim, ó, procura a paz. E é lógico isso, gente, porque se essa cidade, se esse povo prosperar, vocês também prosperam. E assim acontece conosco. E ele fala mais, orai por eles. Eu não vou pedir você para levantar a mão, mas eu queria saber quem que já orou por essa nação. E eu sei que tem muita gente aqui que tem sido beneficiado por essa nação. Em todos os aspectos. Já foram no hospital e foram atendidos. Já passaram necessidade e conseguiram já, mesmo sendo imigrante, conseguiram o food stamp dessa nação. Eu acho que deveria, né, haver em nós um pouco de gratidão com essa terra que nos acolheu. Ah, mas tem preconceito aqui nesse país, pastor, tem isso, tem aquilo. Será que nosso país não tem também? Então o preconceito ou a dificuldade que nós encontramos aqui não é pertinente somente aos Estados Unidos da América. Esse tipo de coisa nós podemos encontrar em qualquer lugar da terra. E o Senhor começa a trabalhar essas coisas ali com aquele povo. E ele fala, no versículo 8, ele fala assim, ó, ele cita os profetas. E ele fala assim, ó, esses profetas que estão levantando no meio de vocês, eles são sonhadores. Eles falam segundo os desejos do seu coração. Isso aqui é uma particularidade do povo brasileiro. Às vezes as pessoas vêm por aqui, para esse lugar, e essas pessoas começam a tentar uma palavra profética, uma palavra de alguém, porque essas pessoas sonham e o sonho geralmente está embasado no ventre, no desejo daquilo que querem que aconteça. Eles não querem ouvir Deus, eles querem ouvir se tem algo da parte de Deus que alinha, que coincide com os desejos do seu próprio coração. E o Senhor fala, esses profetas que estão levantando no meio de vocês, eles estão falando segundo o desejo dos corações. E ele fala algo muito, muito forte. Eles estavam falando que em 2 anos eles voltariam, né? Esse negócio de 2 anos é interessante. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando eu vim para essa nação, eu falava assim, vou ficar 2 anos lá naquela nação, e depois eu volto. E às vezes a gente conversa com as pessoas, e as pessoas contando quais são os planos, né? Elas falam assim, eu vim para ficar 2 anos, já tem tanto tempo. Eu já estou aqui há 32 anos, então eu acho que eu sou rei por 30. Mas o Senhor vem e traz uma palavra para eles muito forte no versículo 10, ele fala assim, ó, fala o povo lá que em 70 anos é o tempo que vocês vão ficar lá, na Babilônia, 70 anos. Por isso que eu quero que vocês plantem, que vocês possam prosperar nesse lugar, porque é o tempo do Senhor. E aí, no versículo 11, ele vem com essa palavra maravilhosa. E ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Em outras palavras, eu tenho os planos para a sua vida, e eu que sei quais são. Então você somente procure saber aquilo que Deus tem para a sua vida e ande, segundo aquilo que o Senhor Deus já estabeleceu. Eu gostaria que você pudesse imaginar comigo, e que nós pudéssemos nos identificar com esse povo. Eles eram exilados, eles estavam longe da sua nação. E com certeza eles tinham saudades. Quem não tem saudade aí? Todo mundo tem saudade do nosso Brasil. Gente, tem coisa que chama atenção, a gente volta no tempo. Eu estava conversando com um amado irmão ali, e a gente estava falando sobre comida de fogão de lenha. Quem gosta de comida de fogão de lenha aí? Quando eu lembro da comida de fogão de lenha, assim, dá vontade da gente dar uma ida lá, né, comer aquele feijão, aquela coisa, porque é diferenciado, é algo assim que
Então, esse povo tinha saudade da sua nação, eles foram exilados, eles foram arrancados do seu lugar. E com certeza eles não foram por livre e espontânea vontade, eles foram humilhados. Eles estavam derrotados, eles estavam subjugados, separados dos seus entes queridos, sem futuro, sem esperança. No livro de Neemias, quando chega um de Jerusalém, e Neemias faz a pergunta, como é que está lá? E ele começa a descrever, ele começa a falar, os portões estão queimados, a situação está um desastre. A Bíblia diz, no livro de Neemias, que ele chora, ele ora e ele jejuma por alguns dias. Tamanho foi a força daquela palavra e daquela descrição, da condição do povo de Judá. Então, eles não estavam ali na Babilônia como turistas. Então, os exilados, os líderes religiosos começaram a forjar, a elaborar, a conceber um plano para que eles pudessem voltar à sua nação. E às vezes a gente vê isso acontecendo no meio do povo de Deus. As pessoas vão forçando, as pessoas vão gerando, as pessoas vão criando, vão elaborando sonhos e planos segundo aquilo que parece melhor aos seus olhos. Poucos se preocupam com aquilo que Deus tem, quais são os planos de Deus, quais são os pensamentos de Deus, o que Deus tem para a minha vida, o que Deus quer fazer comigo e com a minha casa. Mas somos impulsionados e somos levados muitas vezes por aquilo que nós temos no ventre, pela vontade. A alma gera ansiedade e a ansiedade gera planos humanos. É assim que acontece. A gente quer porque quer. Porque quer. E qual o problema com isso? Qual a dificuldade disso? É porque muitas vezes nós não levamos em consideração os planos de Deus. Nós queremos andar segundo aquilo parece o que é melhor aos nossos olhos. Aí vem Deus com essa palavra, ele diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Quando fala de pensamentos, está falando de desígnios, está falando de projetos, está falando de planos que Deus tem para nós. Quem crê que Deus planeja aqui, gente? A gente, às vezes, serve Deus, esquece que nós servimos um Deus que é proposital. Deus não faz nada por um acaso. Deus não anda e não faz nada por acaso. Todas as obras das mãos do Senhor, elas são propositais. Todas. Veja bem o seu corpo. Veja bem a criação de Deus. Veja bem como Deus faz as coisas. Ele não faz as coisas por um acaso. Quando você olha para um quadro, se tem uma coisa que a gente tem certeza que alguém desenhou aquele quadro, alguém colocou ali atenção, tempo, trabalho, esforço, para que aquele quadro pudesse ser pintado. E uma coisa a gente sabe, se tem um quadro, porque tem um autor. E se nós existimos, se temos vida, né, é porque Deus, Ele nos formou, e não somente formou, mas Ele formou de forma proposital. Então, a gente tem que entender os planos de Deus. E aí, quando a situação fica difícil, nós temos que lembrar, né, porque a situação fica difícil. Não tem como viver a nossa vida sem que passemos por situações difíceis. Aí a gente tem que lembrar de uma coisa, que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isaías 64:4 diz o seguinte, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A pergunta que eu faço para você nessa noite, eu faço para mim nessa noite, eu faço para nós nessa noite, eu faço para as pessoas que estão nos assistindo pela internet, nós estamos esperando em Deus? Nós sabemos que Deus trabalha a nosso favor. Isso não tem dúvida.
Mas a pergunta é se nós, de fato, estamos esperando em Deus. E aí, eu queria, em cima desse contexto todo que nós passamos, eu queria falar um pouco como, é o que nós vamos pensar juntos nessa noite, como lidar com o fracasso. Porque aquele povo fracassou, gente. Aquele povo foi chamado por Deus, aquele povo foi alimentado por Deus, aquele povo foi cuidado por Deus, aquele povo foi livre por Deus, eles eram cativos, o Senhor os livrou, o Senhor os cuidou, o Senhor deu a eles uma herança, e mesmo assim, com essa herança, esse povo vem e fracassa, esse povo faz o que é mal, esse povo se desvia, esse povo começa a andar segundo aquilo que eles achavam que era melhor. E nós reconhecemos muitas vezes a superioridade dos planos de Deus, mas insistimos em seguir a fragilidade dos planos humanos. Sim ou não? Todos nós reconhecemos que Deus tem planos superiores, mas nós insistimos de uma forma muito forte de fazer que os nossos planos, que são frágeis, possam seguir adiante. Nós falamos que queremos a vontade de Deus, mas nós insistimos e seguimos, fortemente querer fazer a nossa vontade. E a gente tem posso chamar de um estigma, quando nós falamos dessa palavra fracasso. O que é um estigma? É uma marca, é algum sinal. A gente não gosta disso. A gente não quer nada que venha lembrar desse negócio de fracasso. Às vezes, a verdade é que os fracassos, eles podem ser, assim, possibilidades que Deus tem na nossa vida para trabalhar a realidade na nossa vida. E, às vezes, realinhar muitas coisas na nossa vida que estão erradas, que têm que ser ajustadas. Então, Deus, Ele faz esses ajustes na nossa vida quando nós erramos, quando nós fracassamos, quando nós não conseguimos chegar na onde que Deus quer que nós pudéssemos estar. Quando nós fracassamos, aí sim, Deus tem essas janelas para poder trabalhar em nós. E todos nós já tivemos derrotas na vida, sim, já passamos por isso. Não é fácil reconhecer, eu sei disso, não é fácil, mas todos nós já tivemos perdas, todos nós já tivemos, sim, insucessos, vamos chamar assim. É uma realidade. E eu penso o seguinte, todos que, em diferentes áreas, nós já passamos por isso. E eu fico pensando, seja como igreja, com certeza a igreja, nós, não a igreja do Senhor Jesus, mas nós como congregação já erramos. Tem coisas que nós precisamos reconhecer isso, nós temos que ser humildes o suficiente, a gente não acerta todo o tempo. Como nação, nós estamos passando no Brasil, estamos numa situação bem difícil. Nós estamos nunca, depois que a gente, da Constituição, a gente nunca chegou num lugar na história que nós estamos perto de ter algo no Brasil assim que pode ser um começo de uma revolução, algo civil dentro do Brasil. E a gente tem que orar pela nação brasileira, porque o Brasil está polarizado, o Brasil está dividido, e agora nós vamos ter no dia 2 de outubro uma eleição. E que o Senhor Deus proteja a nossa nação para que nada mais sério aconteça com o Brasil. E se a gente for olhar, mas por que chegou a esse ponto? Porque no passado nós erramos. No passado nós elegemos, nós colocamos pessoas que nós não deveríamos ter colocado. E hoje a situação se encontra do jeito que está. E aí, a gente pode trazer isso para o nosso âmbito familiar. Eu hoje tenho 54 anos, eu falo com vocês que tem muitas coisas na minha vida, se eu pudesse voltar ao passado, eu faria diferente. Eu não sei se você já teve esse tipo de coisa, pensando nesse tipo de coisa, assim, se eu voltasse lá atrás, eu não faria da forma que eu fiz. Eu errei, eu deveria ter feito dessa forma. Isso vem com a experiência, isso vem com o tempo, E como indivíduos, como pessoas, nós já erramos, nós fracassamos muitas vezes em julgamentos,
em decisões erradas que fizemos, em palavras que nós proferimos, que nós não deveríamos ter proferido, e assim sucessivamente a gente faz coisas que nós não deveríamos fazer. Qual deve ser a nossa atitude? Como é que nós devemos lidar com isso? Nós não podemos ser como o povo de Judá, teimar e continuar tentando as mesmas coisas. Isso é errado. Nós não podemos também desenvolver uma falsa esperança, algo que está desconectado com a vontade de Deus, aquilo que nasce no nosso ventre, na nossa vontade. Não. A gente precisa entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. E tampouco nós podemos espiritualizar as coisas, né, a situação. Nós não podemos ir atrás dos Ananias que se apresentam. Tem muito Ananias aí. Pessoas que estão aqui e vira e mexe, ligam para o Brasil para que possam buscar, ir atrás de uma palavra para consolar o seu próprio coração. Não tem pastores, não andam debaixo, né, da direção de ninguém, fazem aquilo que parece melhor, segundo as palavras que vão recebendo no decorrer dos anos, e a gente vê a vida dessas pessoas completamente torta, fora dos padrões de Deus. Não estou aqui, né, falando que nós não cremos na palavra profética. Nós estamos falando aqui que nós cremos na direção de Deus, nós cremos na autoridade que o Senhor Deus coloca sobre pessoas e que nós precisamos ser inseridos nessa proposta que Deus tem para nós como povo de Deus. Nós não podemos andar aí desvinculados, é o que eu sempre falo. Pessoas que não têm, né, raízes, pessoas que não conseguem ficar em lugar nenhum, elas andam de igreja a igreja e não conseguem desenvolver a sua fé, porque não conseguem, não se deixam ser pastoreadas, não se deixam ser cuidadas. E nós queremos que isso não seja, né, a sua história. Nós queremos que você possa receber de Deus, que você de fato, né, possa crescer na fé, no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Isso é a proposta que o Evangelho tem. E a gente vê nesse caminhar, nesse desenrolar, dois tipos de pessoas, gente. Pessoas que, quanto mais dificuldades tem na vida, quanto mais lutas, o coração dessa pessoa só vai endurecendo cada vez mais. Quer ver um exemplo? O faraó. O Senhor levanta Moisés para tirar o povo dele do Egito. E você sabe da história, o Egito é atingido com 10 pragas. E as pragas chegando e o coração daquele faraó cada vez mais endurecido. Até o ponto que o próprio Deus endurece o coração de faraó. Por causa da dureza. E tem gente que é dessa forma. As coisas vão acontecendo na vida delas, e ao invés de ponderar e pensar qual é a vontade de Deus, será que eu estou centrado naquilo que Deus tem para mim? Será que eu estou andando segundo os desígnios de Deus? Ou estou andando segundo aquilo que parece melhor aos meus olhos, ao meu ventre? As pessoas vão cada vez mais endurecendo, até que, de fato, o seu coração fica extremamente endurecido e já não consegue mais ser direcionado por Deus. Infelizmente, a gente encontra pessoas assim. Mas também nós temos aqueles que são quebrantados de coração. E glória a Deus, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus? O Senhor não despreza a pessoa que se dobra, a pessoa que se deixa ser guiada, a pessoa que se deixa ser direcionada. Mas essas pessoas erram. Quer ver um caso? Davi, gente. Davi, ele errou feio. Ele não somente adulterou, mas ele cria um plano para poder eliminar todas as evidências do seu crime, da sua falha. Aí se torna um criminoso. E o Senhor manda o profeta Natã a confrontar Davi. Você se lembra da historinha que o profeta traz, e Davi fica muito nervoso, e o profeta tem que falar, olhando para os olhos de Davi: tu és o homem. E quando o profeta confronta Davi pelo erro que ele tinha cometido, pelo fracasso dele, ele fala: pequei contra Deus. Ou seja, ele se quebranta na presença de Deus. E mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente faz o que é mal, mesmo quando a gente
não consegue alcançar o alvo, se a gente se quebranta, se a gente se deixa ser guiado, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos direciona outra vez e nos faz com que possamos entender qual é a vontade de Deus. Deus vai e realinha a nossa história. Lembrei da história também de Ana. Ana era uma pessoa que se sentia fracassada. Ana, ela não poderia ter filho. E toda vez que elas subiam, a sua concorrente ficava caçoando dela e falando dela e lembrando para ela do seu fracasso, da sua condição, e ela chorava, e ela em princípio, ela não entendia aquilo, mas chega um ponto que ela vai diante daquele que poderia mudar a sorte dela, ela vai diante de Deus, ela vai e se prostra, ela se quebranta diante do Senhor, até o ponto do sacerdote que estava ali, vendo aquela cena, falar com ela, levanta, por que você está bêbada, por que você está fazendo isso? E ela fala, não Senhor, eu sou uma mulher quebrantada de coração, sou uma mulher que eu estou chorando na presença de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor concede, e Samuel é o filho que nasce dessa mulher estéril. Então você vê que Deus, Ele alinha, Ele conserta, Ele vai direcionando aquelas pessoas que de fato se quebrantam na presença do Senhor. Não importa a falha, não importa o que aconteceu, Deus é um Deus que Ele não desiste do propósito dEle. Quem crê dessa forma? Deus vai alinhando, Deus vai te chamando de volta, Deus vai coordenando todas as coisas para que a vontade e os planos de Deus se cumpram sobre a nossa vida. E às vezes a gente tem que passar por situações para que o nosso coração possa ser moldado. E aí tem um conceito que é difícil de falar muitas vezes, porque nós não gostamos, nós fugimos desses conceitos toda a nossa vida, que é a questão do sofrimento e a questão do fracasso. São conceitos diferentes, não é a mesma coisa, né? Mas sempre eles andam juntos. Né? Pode-se sofrer sem fracassar. Quem que fez isso? Jesus. Ele sofreu e sofreu morte de cruz e não fracassou, mas o fracasso sempre vai trazer sofrimento, sempre. A gente dói dentro da alma quando a gente não consegue realizar aquilo que nós queremos. E a gente vê isso. Né? Mas é também uma oportunidade, né, para que Deus venha trabalhar em nós. E a grande pergunta, né, é o seguinte, quando nós temos esses erros de nos afastarmos de Deus, será que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade e permitir que a vontade de Deus venha sobre nós? Ou seja, que nós possamos entrar agora dentro dos planos, dentro da missão, dentro daquilo que Deus tem preparado para nós, ou se nós vamos seguir, né, continuar a tentar fazer da mesma forma, do mesmo jeito. Qual é a resposta? A resposta que nós temos é o que Deus responde no versículo 11, e Ele fala assim para esse povo, mas fala para mim e para você nessa noite. Eu, Senhor, eu que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz. Em outras palavras, Deus quer que você receba da sua paz. Deus quer orientar e quer te ajudar para que você receba da parte do Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Nós servimos um Deus bondoso. Glória a Deus. É bom a gente entender que o Deus que cuida de nós, o Deus que nos formou, o Deus que nos criou é um Deus bondoso. É um Deus que cuida da nossa vida, um Deus que quer, de fato, que nós possamos chegar ao objetivo que Ele tem para nós. Mas os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. Muitas vezes a gente está pensando aqui embaixo, o Senhor está sonhando com grandes coisas para nós, e até que Ele consiga nos nortear, até que Ele consiga, né, fazer com que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós, que Ele mesmo tem para nós, a gente dá muito trabalho para Deus. O que Deus quer fazer, pastor? Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Quem crê nisso? Quem crê que é obra do acaso? Caiu de paraquedas aqui. Não tinha nada para fazer. Deus permitiu que você estivesse aqui. Não é assim que funciona.
Todos os detalhes da sua vida Deus sabe. Todas as particularidades que você tem, Deus sabe. As suas tendências, as suas inclinações, aquilo que te alegra, aquilo que te entristece, aquilo que te fortalece, aquilo que te traz fraqueza, muitas vezes, Deus te conhece. Você é um poema que Deus criou. E Deus, Ele te ama. E o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: portanto, os que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, Jesus, entre muitos irmãos. Ou seja, o que Deus quer fazer conosco? Deus quer que sejamos a imagem do seu Filho. Deus quer moldar o nosso caráter. Deus quer abrir a nossa visão. Deus quer nos levar para que possamos voar voos mais altos. Deus quer pegar na nossa mão quando a gente já não tem força para caminhar. Deus quer nos direcionar na nossa vida. Infelizmente, às vezes somos teimosos e insistimos a andar segundo aquilo que parece melhor aos nossos olhos e não permitimos que o Espírito de Deus nos guie nessa jornada que nós chamamos vida. E verdadeiramente nós damos trabalho para Deus. Eu não vou pedir você levantar a mão não, mas você acha que você dá trabalho para Deus? O que você acha? Eu acho que nós damos trabalho para Deus. Às vezes os nossos posicionamentos, os nossos pensamentos, a rigidez que nós temos para que a nossa vontade seja estabelecida, né? O Espírito de Deus, ele tem que nos convencer. Essa é a função dele. Mas nós poderíamos ser mais maleáveis à voz do Espírito Santo de Deus. Mas a dureza do coração é que muitas vezes nos atrapalha. A força ainda que o pecado exerce na vida de muitos. Né? A vontade humana que nos direciona a fazer aquilo que é melhor aos nossos olhos. Então, eu trouxe uma analogia hoje para a igreja, aqui de manhã, eu queria compartilhar com vocês. Todas as águas vêm da parte mais alta da terra. Todos os rios, eles têm nomes, né? Eles têm lá no Brasil o Rio São Francisco, Rio Amazonas, Rio Paraná, e aí vai. Todos esses rios, eles nascem em uma parte alta e assim vão, né, por causa da terra, ele vai chegando por causa da gravidade, até que eles possam chegar ao mar. Interessante isso. Eu escrevi aqui, todas as águas vêm da parte alta. Assim os planos de Deus para a nossa vida. Vêm das partes mais altas. É o Senhor que faz. Existe uma grande variedade de rios, e é verdade. Assim existe a multiforme graça de Deus que opera diferentemente em cada um de nós. Todas as águas desaguam para o mar, assim, da mesma forma, como há diversidade e variedade, todos se convergem a uma vontade, que nós sejamos, né, conforme a imagem do seu Filho. Então, o que Deus está fazendo, tudo isso, gente, que Deus está fazendo na nossa vida, é para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Ah, pastor, mas eu sou tão longe, estou tão longe, eu estou tão fraco, eu estou tão isso, eu estou tão aquilo. Essas são às vezes as nossas desculpas. Mas Deus trabalha em favor, né? Em nosso favor. Para quê? Para que sejamos cada dia mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus. Isso é importante para Deus, independente de forma variada. Então, Ele tem sim um plano na vida de uma pessoa, tem um plano na vida de outra, mas no final das contas, todas as coisas estão convergindo para que nós possamos ser, assim como as águas que descem das partes mais altas da terra e todas as águas dos rios estão sendo, né, direcionadas ao mar. Todos nós, Deus está trabalhando de forma particular em cada vida aqui presente, mas em todos nós Ele está trabalhando para que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor. Para quê? Para que sejamos uma grande família, para que o Senhor no final de tudo isso, Ele possa chamar os seus
para que nós possamos estar de eternidade em eternidade na presença de Deus. E todas as outras coisas são detalhes. Todas as outras coisas que estão acontecendo são detalhes. Deus está trabalhando de forma específica na sua vida. Então, é a vontade de Deus, é o plano de Deus, é aquilo que Deus está fazendo, e não é aquilo que eu penso, aquilo que eu quero e aquilo que eu... Ele respeita a minha individualidade, respeita, mas Ele nunca deixa de estar, operando em nós, Ele nunca deixa de estar trabalhando em nós e fazendo que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Agora, o que nós não podemos fazer é sermos rebeldes àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E eu queria deixar para vocês nessa noite algumas coisas que nós temos que fazer. O que é que nós temos que fazer, pastor? O texto nos responde. Eu queria que nós pudéssemos ler ali a partir do 12. Ele fala no 11, que Ele que sabe os planos. E a partir do 12 ele fala assim, então me invocareis. Então me invocareis. Qual a última vez que você invocou Deus para a sua vida? Qual a última vez que você invocou Deus para a sua família? Qual a última vez que você invocou Deus para fazer parte da sua história? Não é para fazer a tua vontade, para fazer que a vontade de Deus se cumpra sobre a sua vida. Você se lembra? Então, a palavra do Senhor diz assim, então me invocareis e passarei a orar a mim. Orar a mim para quê? Para que a minha vontade seja estabelecida? Não. Por isso que muitas orações não são respondidas, porque nós oramos a Deus para que a nossa vontade seja feita, mas é completamente contrária, essa oração é contrária àquilo que Jesus nos ensina. Quando Ele estava no Getsemane, Ele fala assim, Pai, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Aí a palavra do Senhor diz, passareis a orar a mim e eu vos... então tem uma resposta de Deus para a minha oração. Tem uma resposta de Deus na minha vida. Eu vou clamar a Deus, eu vou buscar, eu vou invocar o nome do Senhor, mas o Senhor vai me responder. Homem e mulher de Deus, preste atenção nisso. Não há nada mais importante na nossa vida aqui na terra do que nós desenvolvermos esse relacionamento com Deus. Todas as outras coisas se tornam secundárias na nossa vida. Importante é que se a gente de fato tem o Senhor como Senhor da nossa existência, como Senhor da nossa vida. 13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis. Eu não sei se já aconteceu com você, com certeza já aconteceu, que a gente busca Deus e a gente às vezes não sente a presença de Deus. A gente parece que está falando com paredes, parece que o teto é de bronze, e a nossa oração não está passando do teto. A gente ora para a nossa vida, a gente se acha indigno de estar orando a Deus, por causa da nossa história. Mas o Senhor fala assim, então vocês vão me invocar, e vão passar a orar a mim, e eu vou responder vocês, buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. A busca de Deus, ela não pode ser uma busca superficial. Ela não pode ser uma busca de qualquer jeito. Eu fico assim, eu gosto muito de futebol. Não sei se você gosta de futebol, né? As irmãs não gostam tanto, né? A minha esposa não gosta muito do negócio de futebol, mas eu gosto. Mas uma coisa que me incomoda muito, é quando eu vejo o torcedor de futebol, ele é meio fanático, cara. E os caras cantam do começo do jogo ao final do jogo, né? E depois eles vão falar, não tem nem voz mais para falar de tanto que eles cantaram, vibraram. E aí, aí eu faço uma comparação quando nós nos apresentamos na presença de Deus. Nós somos tão passivos. A gente não... Onde está a disposição? Onde está a alegria? Onde está aquela mesma dedicação para adorar a Deus?
Então nós somos pessoas, não, porque eu sou tímido, esse é o meu jeito mesmo, eu sou dessa forma. Aí a gente começa a alinhar desculpas, mas quando nós estamos na frente da televisão, a gente nem pisca. Ai da mulher passar na frente, gente, dá uma pipocada nela, né? Sai! Mas quando a gente se depara para a gente ouvir uma pregação, para a gente louvar a Deus, eu fico impressionado que tem gente que louva a Deus sentado, gente. Eu fico assim, isso me incomoda, a não ser que a pessoa esteja doente, ou que ela talvez deu à luz, né? Não pode se levantar. Aí eu falei, não tem jeito. Agora, uma pessoa sadia, uma pessoa que tem força, eu acho assim, inconcebível. E aí, está adorando a Deus, aí a pessoa fica assim, uma tristeza, fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com ela? Acho que ela está doente, está passando mal, está tendo alguma coisa ali, ajuda ela. Né? Eu acho que a gente deveria ser homens e mulheres que, quando entra na presença do Senhor, a gente deveria ser o momento mais importante, né, da nossa vida. A gente foi criado para isso nós existimos, para adorar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor. Será que nós temos buscado o Senhor dessa forma? Será que nós temos nos aproximado do Senhor dessa forma? Ou será que nós estamos somente comparecendo a uma liturgia religiosa que todo domingo é fazer porque eu quero que Deus fique bem comigo? Gente, esse não é o propósito de Deus, isso não são os pensamentos de Deus para a nossa vida. Ele quer que sejamos íntimos, Ele quer que nós possamos nos aproximar de todo o coração. Nós não podemos cair no erro de Israel, porque Israel tinha Deus como seu Deus de forma solene, e eles começaram a desenvolver todo um ritual que adoravam a Deus nos seus rituais, mas seu coração estava longe de Deus, e o Senhor fala assim, esse povo me adora de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso pode acontecer sim, Aí vem Deus e fala conosco, vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. O que é isso? O coração é um músculo que bate aqui. O que Deus está falando? Vocês vão me achar quando vocês buscarem de toda a vossa alma. Quando eu for o mais importante da vida de vocês. Quando vocês não usarem Deus para que vocês consigam os seus próprios objetivos, mas que Deus seja o Senhor e o centro da vida de vocês. Vocês vão ver o céu se abrindo, vocês vão ver a presença de Deus e vocês vão ser cuidados pelo Senhor, porque Ele vai de fato ser o Deus de vocês. Agora, nós não podemos barganhar com Deus, mercadejar, fazer aquilo que Deus, fazer aquilo que é propício para que nós venhamos a conseguir os nossos próprios objetivos. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, para vos dar o final que vocês querem. Ou seja, Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que nós, de fato, mais na essência do nosso ser, o que de fato nós precisamos. O que nós devemos fazer é buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Uma vez, um escriba se aproxima de Jesus, o escriba, um advogado da lei, e ele pergunta ao Senhor, qual que é o grande mandamento? E o Senhor fala com ele, você buscar a Deus, né? Adorar a Deus de todo o seu coração, alma. Igualmente, você vai honrar o próximo, ou seja, andar na presença do Senhor, honrar a Deus e honrar o meu próximo. Aí essa pessoa se aproxima de Deus e o Senhor vem e revela essa grande verdade para ela. E essa grande verdade, ela está à disposição para mim e para você nos dias de hoje. Amar a Deus é isso, é buscar o Senhor de todo o meu coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é assim, somente cumprindo tabela, é o termo que nós usamos aí.
nós queremos de fato entregar. Pastor, como eu busco a Deus de todo o meu coração? Essa talvez é uma boa pergunta para a gente responder. E ela é respondida da seguinte forma: o que é que como você gasta as suas forças? O que é que você pensa durante o dia? O que de fato te motiva para que você saia da sua cama, para que você trabalhe, para que você se esforce, para que os seus objetivos sejam alcançados? Se a gente começa a responder essas perguntas, a gente vai poder de fato saber quem é o nosso Deus. Porque a resposta dele para aquele advogado foi o seguinte, a resposta do Senhor Jesus foi o seguinte: vai me adorar de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então ele fala de alma, ele fala de entendimento, ele fala da gente viver toda a nossa vida para que a gente possa de fato buscar a Deus. Isso é de fato agradável ao Senhor. E é isso que Deus nos chama para fazer. Todo outro procedimento, né, que a gente pode pensar, de ser membro de uma denominação, de comparecer a um culto, tudo isso é importante, eu não quero desvalorizar isso aqui, mas isso é secundário quando nós comparamos com a busca intensa por Deus. E essa busca intensa por Deus, de fato, vai revelar a vontade de Deus para a nossa vida. Então é uma estrada de mão dupla. Eu busco a Deus e Deus me revela os seus segredos. Eu busco a Deus e Deus me revela as suas intimidades. Eu busco a Deus, eu me fortaleço e assim vai. O Senhor honra aqueles que me honram, diz o Senhor. Aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Ou seja, eu não vou, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não vai fazer aquilo que você não quer. Ou seja, ele vai respeitar a sua individualidade. Agora a pergunta é: será que eu quero Deus? Será que eu quero que a vontade de Deus e os planos de Deus possam acontecer na minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? Ou eu quero que os meus desígnios e os meus caminhos se cumpram? Aí faz toda a diferença. E eu queria que nós pudéssemos meditar nisso nessa noite. Eu acho que nós vamos estar falando sobre os planos de Deus, porque os planos de Deus, gente, não tem outro caminho. Se nós não descobrirmos aquilo que Deus tem para nós vamos andar nessa terra dando volta, como um peão sem saber para onde que nós vamos. Nós precisamos entender quais são os planos de Deus para a nossa vida, o que Deus tem para nós. Deus nos criou de forma específica, Deus nos criou com faculdades, com particularidades, e Deus quer que nós possamos usar tudo isso que Ele nos deu já, que nós possamos entregar para a honra e glória do nome dEle. Deus não nos chamou para que sejamos como todo mundo. Na verdade, você não é como todo mundo, você é especial para Deus. Quando você nasceu, antes de você nascer, quando você fecundou, os olhos do Senhor já estavam sobre você. E mesmo sendo ali bem pequeno, extremamente pequeno, que a gente nem imagina, Deus já sabia o seu nome. Deus tem um livro, e Ele escreve tudo sobre a nosso respeito nesse livro. Chama-se o Livro da Vida. Esse livro da vida, o Senhor Deus o tem. E lá no livro da vida, eu creio que seu nome está lá. Aquilo que o Senhor te formou para ser está lá. As suas habilidades que Deus te deu e te concedeu nas mãos para que você use, as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos estão lá, porque foi Deus que te deu. Isso vem do alto. Foi Deus que concedeu para vocês, Deus que concedeu para nós. A gente não pode desprezar tanta graça, a gente não pode desprezar os feitos de Deus na nossa vida. O que nós temos que abraçar e crer, mas às vezes a gente não entende isso. Mas mesmo que você não entenda, eu quero convidar você a dar um passo de fé na sua vida, saber que você foi de fato gerado por Deus,
para que você cresça nesse conhecimento e que você cada dia mais seja parecido com o Filho dele. Ah, mas isso aí vai ser difícil, pastor. Deixa que Deus sabe trabalhar. Sabe que Deus sabe, de fato, como lidar conosco, Ele nos conhece. E assim Ele vai moldando o barro, vai moldando o vaso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um vaso na mão do oleiro, como é. É a coisa mais interessante do mundo. O oleiro, ele pega um pedaço de barro. Às vezes o barro está cheio de pedras, ele está cheio de capim lá dentro, ele vai ter que ir tirando, ele vai purificando aquele barro. E um dia, depois que ele purifica, ele pega esse barro, ele se torna uma bolinha e se ele coloca no centro da mesa do oleiro ali, não pode ser na beirada, não pode ser para a esquerda, não pode ser para a direita, tem que ser no centro. E aí ele começa a jogar água. E ele começa colocando a mão e ele começa fazendo uma obra. É assim que Deus faz a nossa vida. Ele pega um barro, muitas vezes desprezível, e ele faz uma obra. Deus vem dar essa mesma analogia para o profeta Jeremias. Ele faz isso na nossa vida. Ele pega o que não é e começa a fazer o que é. É isso que Deus quer continuar fazendo na sua vida. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Em outras palavras, deixa Deus te moldar. Deixa Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Não resista àquilo que Deus quer fazer com você. Você não é uma coincidência. Você não é aí alguma obra do acaso, não. Você é um projeto de Deus. Você foi criado por Deus. Deus conhece o seu nome, sabe o seu endereço, sabe tudo sobre você. Você chegou aqui nessa noite para ouvir essa palavra, não foi porque você não tinha outras coisas para fazer, a não sei que você é uma pessoa ocupada, você tem muitas coisas que você poderia estar fazendo. Deus especificamente trouxe aqui para que você ouvisse que Deus se importa com você. Que Deus tem uma obra para fazer na sua vida, Deus quer pegar na sua mão. E como um pai que pega na mão dos filhos, que muitas vezes não sabe como caminhar, assim Deus quer fazer conosco, pegar na nossa mão e nos levar a lugares excelentes. Assim é o que Deus tem, né, o que Deus está fazendo conosco. Eu creio dessa forma. Quem crê dessa forma? Que o Senhor Deus possa, né, colocar essa palavra no seu coração. Essa palavra é uma palavra que eu creio que ela é a base para que nós possamos alcançar a maturidade. Se a gente não entende isso, a gente vai andando, não importa quantos anos você tem de crente, não importa, não, isso não faz a diferença, o tempo que você tem de crente. A diferença começa a ser feita na nossa vida quando nós entendemos a palavra de Deus e nós começamos a andar nos princípios dessa palavra. Aí a nossa vida muda. Aí a coisa começa a fazer sentido. Eu começo a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu estou disposto que a minha vida seja pautada por aquilo que Deus tem para fazer. E não aquilo que eu penso, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu estou lutando aqui nessa terra para fazer. Os homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Vem dos lábios do Senhor. O Senhor não impede da gente sonhar. Deus não impede da gente fazer o que a gente tem que fazer, mas a gente tem que saber que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Quem recebe a palavra de Deus nessa noite? Eu queria convidar você a ficar de pé. Não se sabe qual o número de evangélicos no Brasil. Tampouco não se sabe o número de evangélicos aqui na América. Quando são feitas pesquisas, há alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa aqui na América e foi constatado que 70% da população se dizia evangélico. Ou cristão, melhor dizendo. Esse número tem caído de uma forma muito grande. Muitos têm se desviado do caminho. Muita gente tem perdido a fé e não tem andado com Deus. As igrejas, às vezes pequenas, elas
Elas fecham. Tem muita igreja fechando, porque tem gente desviando do caminho. É triste isso. Eu tive um mês atrás eu tive na Europa com a minha esposa. Os templos, eles são hoje atrações turísticas. O tráfico dentro do templo é para que possam ver as pinturas, ver ali o ambiente, as pessoas entram e saem. E a gente não vê demonstração de fé. Sabe o que é isso? Muita gente se apostatando da fé. Por que isso, pastor? Porque as pessoas estão querendo o evangelho do ventre, o evangelho que satisfaz aquilo que é melhor para nós, aquilo que é a minha vontade, aquilo que é meu querer. E as pessoas têm desprezado os planos de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não aconteceu só com Israel. Esse ciclo de crer e depois apostatar, infelizmente, aconteceu na história. E tem acontecido. Minha oração é que você não seja um que venha retroceder na sua caminhada com o Senhor, mas que você possa seguir o conselho da palavra de Deus aqui que nós lemos nessa noite, ministramos nessa noite, que você possa buscar a Deus, mas não buscar a Deus como todo mundo está buscando, buscar a Deus de todo o vosso coração. Aí tem uma promessa de Deus para nós, que Ele ia se revelar a nós. Quem quer isso para a vida? Eu quero. Então nós vamos ouvir uma canção e eu quero deixar esse momento dessa canção para que nós possamos meditar nessa verdade. E eu queria convidar você a meditar comigo, porque é um tempo que nós analisamos o nosso próprio coração.